Vivem na Terra atualmente 6,3 bilhões de pessoas. Uns são ricos, outros não. Uns vivem vidas felizes, outros lutam. Têm sido elaborados novos mapas na esperança de entendermos como é que as pessoas sobrevivem nas diferentes partes do mundo. Chamam-se mapas de dados e são baseados em variadas estatísticas. Com os mapas de dados como guia, esta série vai investigar assuntos importantes para todos nós, que enfrentamos um futuro incerto no novo século. A economia da China continua a expandir-se. Mas um mapa de dados sobre o rendimento per capita indica graves disparidades entre as cidades e as áreas rurais. Na próspera cidade costeira de Xangai, o objetivo das crianças matriculadas num chamado colégio aristocrata é de estudarem no estrangeiro. Eu quero ir para a Universidade de Harvard, dê por onde der. Por outro lado, as áreas rurais do interior estão atoladas em pobreza. Muitas crianças não podem sequer frequentar a escola primária porque não têm dinheiro para os livros. As disparidades estão a aproximar-se do ponto crítico. Poderão provocar a agitação social. A China está a expandir rapidamente as disparidades. Que questões é que elas nos colocam a todos? Neste segmento, vamos olhar para a forma como as disparidades estão a moldar as vidas de algumas pessoas na China. O mapa da condição humana, episódio 7. A prosperidade da China. Este mapa mostra o produto interno bruto de países à volta do mundo. Os Estados Unidos encabeçam a lista, seguidos pelo Japão. A China vem em 7º lugar na tabela. O seu objetivo é chegar ao 3º lugar depois dos Estados Unidos e do Japão em 2020. Mas se examinarmos o PIB em diferentes partes da China, encontraremos diferenças impressionantes. Este mapa mostra o PIB per capita para cada região administrativa da China. Pequim, Xangai, Shenzhen e outras cidades ao longo da costa estão marcadas a vermelho vivo, o que significa que as pessoas são mais ricas. Mas a maior parte das áreas do interior é pobre, exceto em algumas áreas ricas em petróleo ou outros recursos naturais. O que é que esta divisão impressionante de rendimentos na China representa para os seus 1,3 bilhões de pessoas? Primeiro, vamos dar uma olhadela nas vidas das pessoas que vivem em Xangai, onde o rendimento é mais elevado. A 30 minutos de carro do centro da cidade situa-se o chamado bairro das pessoas ricas. É literalmente um lugar onde só os ricos podem morar. Em média, uma casa e terreno custa o equivalente a cerca de 2 milhões de dólares. Algumas são avaliadas em mais de 9 milhões de dólares. Existe um campo de golfe no interior do bairro. A possibilidade de jogar golfe em qualquer altura é uma vantagem para as vendas. Muitos dos proprietários são presidentes de companhias em Xangai. Visitamos a casa de um deles, Zhang Wenhong. Ele comprou esta casa em 2002 pelo equivalente a 4,7 milhões de dólares. A sala de estar tem 66 metros quadrados e tem mais 10 divisões. Zhang tem 38 anos. Ele dirige uma fábrica de eletrónica, investe no ramo imobiliário e negocia em muitos outros campos. É casado e tem 3 filhos. A China tem uma política de filho único, mas muitos entre os ricos pagam pesadas multas para terem mais de um filho. O segundo filho de Zhang, Zhang Zhiju, está a preparar-se para estudar na Grã-Bretanha. Ele planeia estudar lá durante 10 anos, o que custará ao seu pai quase 2 milhões de dólares.
Quando eu era novo, nunca imaginei que um dia seria tão rico. O meu único sonho era viver em Xangai, num apartamento típico, com uma cozinha e 2 quartos, e ter um carro normal. Depois de terminar o liceu, trabalhou como pintor de casas e depois como vendedor de carros usados. A sua vida mudou aos 27 anos. Em 1992, o líder supremo da China, Deng Xiaoping, apelou a reformas aceleradas e a uma política de abertura. Ele disse: deixemos que algumas pessoas fiquem ricas primeiro. Isto empurrou a China rapidamente na direção de uma economia de mercado e possibilitou o aparecimento de numerosos empreendedores privados. Zhang obteve um empréstimo bancário e abriu uma firma de investimentos. Construiu condomínios e edifícios de escritórios. Agora o volume de negócios anual é de 340 milhões de dólares. Zhang está atualmente a concentrar as suas energias num negócio educativo. Ele acredita que os ricos e bem-sucedidos não olharão a despesas para educarem os seus filhos. Ele construiu um colégio de elite equipado com os melhores equipamentos. Chama-se Golden Apple Bilingual School. É um colégio privado de alto nível e é por vezes chamado Colégio de Aristocratas. A taxa de admissão é equivalente a 4,700 dólares. É mais do dobro do rendimento médio anual de um cidadão em Xangai. 2.000 estudantes encontram-se matriculados nas várias turmas, desde a primária ao último ano da secundária. O colégio tem mais de 500 computadores pessoais. Com início no primeiro ano, o colégio ministra 4 horas de lições obrigatórias em inglês todos os dias. Tenho fome. Onde está o meu pequeno almoço? Bom dia, Sr. Lobo. O que está a fazer? Senhor Pavão, está tão bonito. Veja só as suas penas. Eu quero ir para a Universidade de Harvard, dê por onde der. Ouvi dizer que só os melhores podem ir para lá. Portanto, irei para lá e serei uma das melhores. Hoje é dia dos pais dos novos estudantes virem pagar as taxas de admissão. O colégio é tão popular que Zhang quer abrir mais no futuro. Xangai encontra-se em plena expansão da construção. A economia da cidade cresceu 11% em 2003. Registrou um crescimento de 2 dígitos durante 12 anos seguidos. Tal crescimento tem sido suportado em grande parte pela Minggong, ou Força de Trabalho Migrante das áreas rurais. Eles trabalham na construção, fábricas, restaurantes, outros lugares nos serviços industriais e em muitos outros locais. Xue Yuan, proprietário de uma fábrica, foi bem sucedida através da contratação de um grande número de trabalhadores migrantes. A sua fábrica fabrica vários produtos plásticos, tais como componentes para aparelhos de ar-condicionado e aspiradores. Emprega 3.000 pessoas, a maior parte são trabalhadores em trânsito, vindos das áreas rurais. Ganha o equivalente a cerca de 120 dólares por mês. É aproximadamente metade do salário médio mensal dos cidadãos de Xangai. A Xue utilizou esta mão de obra barata para se tornar mais competitiva. Ela está a expandir as exportações para o Japão, os Estados Unidos e a Europa.
A diferença de rendimentos na China é extremamente grande. E os padrões de vida diferem bastante entre Xangai e o interior. Tais diferenças permitem-nos recorrer a uma abundante mão de obra a um baixo custo. Foi nos anos 80 que os agricultores começaram a aventurar-se nas cidades em busca de trabalho. Nas cidades conseguiam frequentemente ganhar num mês o equivalente a um ano inteiro de trabalho em casa. No início, o influxo foi considerado um fator de desestabilização e foi severamente restringido. Mas à medida que a necessidade de mão de obra barata das cidades foi crescendo, o governo chinês começou a encorajar o trabalho em trânsito. Este mapa de dados mostra a distribuição de trabalhadores migrantes que atravessaram as fronteiras provinciais. Em 2000, eram cerca de 42 milhões. Encontram-se concentrados nas áreas costeiras. A maior parte são de povoações remotas. Os últimos dados mostram que a população em trânsito nas áreas urbanas atingiu os 100 milhões. As contribuições dos trabalhadores migrantes para a economia de Xangai representam mais de 10 vezes aquilo que recebem da cidade. Eles permitem que as companhias obtenham lucros, fornecendo-lhes mão de obra barata, tendo desempenhado um papel fundamental na expansão do produto interno bruto de Xangai. O governo chinês prevê que o número de trabalhadores migrantes aumente em 5 milhões daqui a um ano. Então, o povo chinês está com um nível de vida melhor? Vamos examinar as mudanças no produto interno bruto per capita ao longo dos últimos 20 anos. Em 1985, não se registaram disparidades de rendimento a salientar. Em 1993, quando as reformas e a política de abertura aumentaram de velocidade, as disparidades tornaram-se evidentes. Na década de 1993 a 2003, o fosso entre os rendimentos cresceu ainda mais. Para o governo chinês, as disparidades entre as aldeias e as cidades estão a tornar-se um problema que não pode ser ignorado. Quando o Congresso Nacional do Povo reuniu em março de 2004, o primeiro-ministro Wen Jiabao salientou que era de extrema importância para a China a adoção de medidas para lidarem com o alargamento das disparidades. Ao longo dos anos foram-se acumulando graves contradições. Será necessário muito tempo para as resolver. Os rendimentos dos agricultores estão a diminuir cada vez mais e há um grande desequilíbrio no desenvolvimento das diferentes regiões. Tais disparidades continuam a crescer cada vez mais. Existe uma dura realidade por trás do rápido crescimento económico da China. Uma tese realçou vincadamente este facto. Esta tese, Ricos e Pobres na China, emitiu um duro aviso contra os graves efeitos do alargamento das disparidades e suscitou uma resposta maciça. Foi escrita pelo professor Li Xi, do Instituto de Economia da Academia Chinesa de Ciências Sociais. O professor Li visitou aldeias pobres por toda a China para pesquisar as condições de vida. Creio que as disparidades de rendimentos estão a aproximar-se do ponto crítico. Se nada for feito, a sociedade como um todo pode estar ameaçada. Um sentido de desigualdade poderá espalhar-se se a economia continuar a crescer, mas o mesmo pode não acontecer com o rendimento das pessoas. As pessoas poderão ficar gravemente insatisfeitas e virarem-se inclusivamente contra a sociedade. Isto pode resultar em mais crime e desestabilizar a sociedade. Existe mesmo a possibilidade da sociedade como um todo poder mergulhar na desordem. Qual é a situação nas aldeias do interior?
Visitamos uma aldeia na região autónoma de Ningxi, a Uizhou. É uma área de baixos rendimentos marcada a azul forte. Depois de viajarmos 1800 km para o interior, a partir de Xangai, chegamos a uma pequena aldeia escondida nas montanhas a cerca de 2000 metros acima do nível do mar. É a aldeia Zhongzhuang, na província de Pengyang. O rendimento anual médio por pessoa equivale a cerca de $120. A população é de 1.700 pessoas. Mais de 300 dos aldeões partiram para realizarem trabalho migrante. O chefe da aldeia, Yang Shengdong, foi eleito em 2001, aos 29 anos de idade. Ele diz que quer mostrar-nos a verdadeira situação da aldeia. Primeiro leva-nos a um campo murcho, com escassa vegetação. Chove pouco nesta aldeia e as plantações não crescem bem. Os agricultores não conseguem aumentar os seus rendimentos com a agricultura. A precipitação anual de cerca de 300 mililitros representa um sexto da precipitação do Japão. Em seguida, Yan leva-nos ao que parece ser um poço. Na verdade, é um tanque para armazenar a água da chuva. Não existe água canalizada nem qualquer poço desta aldeia. Os aldeões dependem da água da chuva armazenada em tanques como este. Nós filtramos a água da chuva e bebemos-la. Tivemos de nos habituar a isso, mesmo que não gostássemos. Até 2001, Yan trabalhou na cidade. Enquanto viveu lá, percebeu até que ponto a sua aldeia era pobre. Ele afirma que foi por isso que se tornou chefe da aldeia. A cidade era como o paraíso. Comparada com ela, a minha aldeia parecia como se ainda estivéssemos na Idade das Trevas. Quando o meu contrato como trabalhador migrante terminou e eu regressei à aldeia, chorei ao pensar no grande fosso que existia. Desde que se tornou chefe da aldeia, Yan tem vindo a combater a pobreza. A sua prioridade agora é a educação. Hoje vai visitar uma família. Ele ouviu recentemente que uma das crianças abandonou a escola. A rapariga com um colete acastanhado, Ji Kongmei, estava no 5º ano, mas a mãe decidiu retirá-la da escola porque não conseguia pagar o equivalente a cerca de $8 para comprar os livros escolares. Nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro, portanto, não há nada que possamos fazer. O rendimento familiar anual desta família é de aproximadamente $75. A maior parte do dinheiro é gasto em comida e no sustento dos animais. Ji Kongmei é a única filha que teve de abandonar a escola. Uma razão reside no facto de ser mais velha do que as outras e poder ajudar nos trabalhos agrícolas. Queres ir para a escola? Sim. Mas não temos dinheiro. O que queres ser no futuro? Professora. Quero ser professora numa escola. Nesta aldeia chega a 50 o número de crianças em idade escolar que não pode frequentar a escola primária ou secundária por causa da pobreza.
As reformas na China e a sua política de abertura levaram a economia de mercado inclusivamente às suas aldeias. Mas as áreas rurais com duras condições naturais não conseguem competir e são deixadas para trás. Permanecem presas na pobreza. A aldeia pediu repetidamente ao governo que escavasse poços e construísse sistemas de irrigação. Mas nada foi feito até agora. Nas reuniões da aldeia, o chefe da aldeia, Yan, salienta a importância da educação. Ele considera a educação essencial para a prosperidade da aldeia numa altura de mudanças importantes. Não conseguimos vingar sem instrução, mesmo que as pessoas partam para realizarem trabalho migrante. As companhias exigem pelo menos um diploma do 9º ano. Vamos dar aos nossos filhos o máximo de instrução que for possível. É a única forma da aldeia poder sobreviver. Virem-se mais para o futuro. Vamos dar a um beco sem saída se as coisas continuarem assim. Os aldeões não conseguem ter acesso à educação porque são pobres e continuam pobres porque não se conseguem instruir. A aldeia está a combater este círculo vicioso. Algumas famílias estão a sacrificar tudo para educar os seus filhos. Hoje o chefe da aldeia está de visita à casa de Wang Jibing. A sua filha, Wang Xiaoyu, passou no exame de admissão à universidade. Ela é a primeira mulher da aldeia a passar em 5 anos. Mas a família não sabe como há de pagar a sua taxa de admissão. A taxa fica em cerca de $750. Isto representa 7 vezes o rendimento anual da família. Não sei realmente o que fazer. Pedi dinheiro a todas as pessoas possíveis. Estamos a reduzir as despesas com a comida. Quero que ela vá para a universidade, custe o que custar. A taxa de admissão tem de ser paga daqui a um mês, mas até agora o pai juntou menos de 1/10 da quantia necessária. Embora seja pobre, o pai fez com que a sua filha realizasse o exame de admissão, tendo em conta o seu futuro. Na China, existem 2 sistemas de registros de residência. Um para os moradores das cidades e outro para os aldeões. Anteriormente, as pessoas detentoras de um registro de residência rural não se podiam instalar nas cidades. Mas agora podem obter um registro de residência urbano se se licenciarem numa universidade. Portanto, se a filha de Wang conseguir um diploma universitário, pode mudar-se para uma cidade e arranjar um emprego estável. Ir para a universidade é a única maneira dela poder ser feliz. Se ficar aqui, será pobre para o resto da vida. Wang Xiaoyu escolheu estudar sobre a utilização da água no Departamento de Agricultura. Ela sabe como a sua família e outros aldeões se debatem para assegurar o abastecimento de água. Ela quer melhorar as suas vidas. Mas agora não sabe o que pensar. Quando passei no exame de admissão, fiquei extremamente feliz. Mas depois fiquei preocupada com o dinheiro. Fico com o coração destroçado por ver meu pai a agonizar por causa do dinheiro. Pergunto-me se terá sido realmente bom ter passado no exame. Não tenho a certeza se estou feliz ou não.
Mas o facto de ter sido admitida na universidade faz de Xiao Yu um raio de esperança para a sua aldeia. O chefe Yan reúne com membros importantes da aldeia para discutir se há alguma maneira de a ajudar. Podíamos pedir donativos aos aldeões. Podíamos, ao menos, tentar recolher o máximo possível. Mas os donativos por si só mal dariam para cobrir as despesas com o transporte. Seria difícil para os aldeões darem mais do que trocos de bolso. Isso seria o máximo que se conseguiria. O que poderão eles fazer para a enviarem para a universidade? Os aldeões esforçam-se para pensar numa solução. No meio de uma pobreza opressiva, procuram formas de viverem vidas mais confortáveis. Não queremos abandonar a esperança de um nível de vida melhor. Mas se as coisas continuarem como estão, jamais conseguiremos acompanhar as cidades. Será preciso muito tempo para que o fosso de rendimentos entre as cidades e as aldeias possa ser resolvido e estas possam tornar-se tão prósperas como as cidades. O espantoso crescimento económico da China também criou amplas disparidades. De certa forma, os fossos são uma dupla consequência das reformas e da política de abertura. Algumas pessoas expressam a preocupação de que as disparidades se transformem no calcanhar de Aquiles da China. A China está a começar a perceber que não pode continuar a desenvolver-se como país, tendo como fim único o desenvolvimento económico. A China deveria ter como objetivo a construção de uma sociedade na qual a dignidade das pessoas como seres humanos fosse encorajada e a sua igualdade garantida. Os vários mapas de dados que examinamos mostram o alargamento das disparidades entre as cidades costeiras e as remotas áreas rurais. Fazem-nos pensar no que significa para um país ser próspero e no que é preciso para o seu povo ser feliz. Vamos visitar novamente a família Wang. Eles trabalharam arduamente para pagarem a taxa de admissão na universidade da sua filha. Chegaram boas notícias para Wang Xiaoyu. Ela conseguiu pedir dinheiro emprestado a uma instituição financeira com uma garantia da aldeia. Ela pagará o empréstimo depois de se licenciar na universidade. Encontrarei um bom emprego depois de me licenciar e pagarei o empréstimo em 2 anos. Depois farei com que o meu pai receba um bom tratamento médico e recupere da sua doença dos rins. Quero facilitar um pouco a vida à minha família. Um dia voltarei à aldeia para ajudar outros. Sr. Yan, muito obrigada por tudo. Estuda muito e certifica-te de que regressas à aldeia. Yan entrega-lhe um presente de despedida dos aldeões, um presente monetário de cerca de $10. Wang parte para a sua nova vida. O que é que a verdadeira riqueza significa para cada uma das 1,3 bilhões de pessoas que vivem na China? No meio de amplas disparidades, o povo chinês segue em frente em busca de um futuro melhor.